Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, o DIEESE fez um levantamento a respeito dos acordos negociados pelas entidades sindicais para proteger a saúde, o emprego e a renda dos trabalhadores durante a pandemia do coronavírus. E a gente sabe aí que os trabalhadores têm sofrido ataques, como a aprovação dessa carteira verde e amarela, e também as medidas do governo de uma forma geral para garantir o emprego e a renda têm sido insuficientes. Mas mesmo nesse cenário adverso, entidades têm conseguido aí fazer alguns acordos para garantir a segurança do trabalhador durante essa pandemia? Bem, Galco, acho que esse é o trabalho e a função do sindicato, né? Ou seja, no momento dessa crise, o que a gente tem visto, e aí espalhados pelo Brasil inteiro, são os sindicatos buscando lidar com a situação que as empresas estão colocando nos diversos setores, nos diferentes setores. A gente tem acordos realizados na área do comércio, na área do transporte, na área da indústria, na indústria metalúrgica, na indústria química, ou seja, a gente tem um conjunto grande de acordos já, acordos com empresas, acordos já com sindicatos patronais, acordos maiores, que pegam categorias inteiras, como, por exemplo, acordos com os bancários. Para quê? Né? Com qual objetivo que a gente está vendo nesses acordos que estão sendo fechados? Basicamente, o principal objetivo é a proteção da vida e a proteção do emprego dos trabalhadores. Então, se a gente for olhar ali, nós pesquisamos um conjunto grande de acordos para tentar olhar, inclusive, o que estava sendo negociado, quais as cláusulas que estavam sendo negociadas, né? Bem, a principal delas que a gente assistiu foi a negociação de regras ali sanitárias de ambiente de trabalho, licenças remuneradas, férias individuais e coletivas, suspensão de contrato de trabalho, suspensão temporária desse novo modelo de contrato de trabalho que começou a sair a partir da 936, redução de jornada e redução de salário, licenças não remuneradas, tudo isso está fazendo parte do arcabouço de negociação do movimento sindical nesse momento. Eu queria começar um pouquinho, Glauco, sobre as questões bem objetivas de regras sanitárias. Acho que essa tem sido uma negociação importante, em especial nas categorias ditas essenciais. Por exemplo, os comércios estão operando, né, aberto, em todas as questões, e aí, assim, o mínimo que tem sido conseguido, que tem sido negociado, são as condições que o sujeito tem ali à sua disposição, o álcool gel, que você tenha barreiras físicas colocadas entre as pessoas e os clientes, entre os trabalhadores e os clientes. Acho que isso são medidas importantes. A gente tem também visto medidas de mudança de jornada, são outras questões também que vão diminuindo o fluxo de pessoas. A gente tem visto muita discussão do chamado layoff, e aí mesmo antes da 936, que é a suspensão do contrato de trabalho, e aí é uma busca incessante do movimento sindical na garantia da renda do trabalhador, ou seja, o que a gente tem visto são acordos importantes, tem realizado a suspensão do contrato de trabalho, acessado o seguro-desemprego, mas criado uma espécie de um abono de compensação, um abono que garante que o salário líquido dos trabalhadores seja mantido. E nesse momento é fundamental. Mesmo que você, nessa composição entre seguro-desemprego, salário e parte de abono ali de complementação, a garantia da remuneração líquida é algo que tem sido buscado pelo movimento sindical e tem sido alcançado em várias negociações. Isso é importante porque isso mantém a economia funcionando, mantém as empresas dentro da sua estrutura de trabalhadores, mantém a estabilidade de um conjunto grande de trabalhadores. Eu acho que são iniciativas fundamentais. A busca pela estabilidade dos trabalhadores tem sido uma busca incessante do movimento sindical, ou seja, conseguir construir grandes movimentos e grandes negociações com as empresas que garantam a não demissão nesse período de pandemia e, em alguns casos, para além da própria pandemia, porque a gente sabe que essa crise não vai ser uma crise que vai acabar simplesmente com a questão do coronavírus, ela deve se estender até por conta da crise econômica que a gente já vinha passando e a pandemia só aumentou esse processo.
Agora, Fausto, então é importante para o trabalhador sindicalizado justamente procurar a sua entidade, a entidade representativa da sua categoria, para assegurar aí que esses acordos sejam cumpridos, e se não houver o acordo, principalmente, a gente sabe que existe a possibilidade, né, do trabalhador acabar fazendo os acordos individuais, procurar orientação do sindicato, né, Fausto? Não, sem dúvida, Glauco, até porque o que a gente tem acompanhado também aí, já com algumas outras conversas, algumas outras sondagens com trabalhadores, é que os trabalhadores também têm muita dificuldade de compreender as propostas que estão sendo colocadas, muitas vezes pelas empresas. As empresas muitas vezes não deixam claro, não deixam muitas vezes nem claro que parte de acordo, qual lei que está sendo utilizada naquele momento, e é fundamental que os sindicatos assessorem esse trabalhador. A busca da negociação coletiva é incessante. Começou ontem o julgamento do STF em relação a se os sindicatos poderia ou não ter negociação individual, como essa negociação individual teria validade, qual a participação dos sindicatos nessas negociações individuais. Mas, independente do que o STF definir, é fundamental que os dois lados conversem muito. É fundamental que a gente tenha ali patrões e sindicatos resolvendo muito dos conflitos, para dar, inclusive, segurança jurídica para as empresas. Os acordos individuais é uma novidade muito grande no ordenamento jurídico brasileiro. Nós estamos num momento de exceção e a forma mais segura para empresas e para trabalhadores é os acordos coletivos com os sindicatos. Os sindicatos estão criando meios e mecanismos, inclusive, para fragilizar esse processo. Nós temos hoje já alguns sindicatos já trabalhando com modelos padrões de acordo. Nós já estamos com alguns sindicatos operando sistemas eletrônicos e automatizados para que o acordo possa sair de maneira mais rápida. Ao mesmo tempo, a gente tem visto a organização de assembleias virtuais, consulta aos trabalhadores de maneira rápida, por meio da telemática, né, por meio da eletrônica, de modo que a gente possa consultar um conjunto grande de trabalhadores para poder tomar uma decisão enquanto um órgão coletivo. Então, os sindicatos têm feito esse tipo têm implementado esse tipo de inovação para que possa minimamente representar. Os sindicatos estão colocando canais de atendimento para atender o conjunto de trabalhadores que estão procurando informações. Muitas vezes a empresa chega para ele com o contrato individual para ele assinar, e ele nem sabe o que é um contrato individual, Glauco, para você ter uma ideia. Para ele, o patrão está mandando, está dizendo que só isso que pode fazer, e ele acaba aceitando. E muitas vezes ele nem sabe que isso é uma opção. Ele não precisa assinar um contrato individual. A assinatura do contrato individual é uma opção do trabalhador. Se o trabalhador se recusa à assinatura do contrato individual, ele pode e deve buscar um acordo coletivo. Acho que esse tipo de orientação os trabalhadores, em geral, precisam ter. Então, os sindicatos, em geral, a sua grande maioria estão com canais de conversa, canais de contato, para que possam tirar dúvidas, para que possam construir pontes e resolver e tentar proteger ao máximo o trabalhador, a sua renda e o seu emprego. Acho que isso tem que ser a grande luta nesse momento do conjunto da classe trabalhadora, além do combate da garantia à vida. Acho que essas são medidas que a gente precisa estar o tempo todo olhando. É fundamental que algumas categorias, por exemplo, alguns trabalhadores denunciem, inclusive, condições de trabalho que estão colocando em risco muitas vezes a sua vida, e que a gente sequer muitas vezes fica sabendo. A mobilidade tem diminuído muito na cidade, né, mas os sindicatos têm trabalhado bastante, né? Trabalhado do ponto de vista remoto, muitos trabalhado do ponto de vista presencial, e têm colocado também à disposição toda a sua estrutura, tanto para o poder público, e em especial para o trabalhador, uma vez que o sindicato é a casa do trabalhador, é ali que ele pode buscar, e pode e deve buscar apoio e informação nesses momentos tão difíceis que a gente está vivendo. Sem dúvida, Fausto. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e até segunda. Até segunda, Glauco, e só para também apoiar o conjunto de sindicatos, o Diese tem ali na sua página, no seu espaço, uma sala de situação sobre o coronavírus, com todas essas informações que a gente está falando aqui e que a gente vem comentando ao longo da semana. Então, até a próxima, até segunda. Então as pessoas podem acessar todo esse conteúdo no site do Diese. Isso, www.diese.org.br. Ali você tem todas essas informações, inclusive esse levantamento de acordos e também a calculadora aí que a gente está utilizando, né? A calculadora faz o quê? O próprio trabalhador individual pode colocar ali o seu rendimento, ali quanto ele está ganhando, a proposta que a empresa está fazendo para ele, se é redução de jornada e com redução de salário, ou se é a suspensão do contrato de trabalho,
e ver quanto que ele vai ter de redução líquida, porque essa não é uma conta muito fácil, né? Você tem a redução do salário, você tem ali o complemento do seguro-desemprego, e a somatória disso passa a ser a renda líquida do trabalhador. Inclusive, para o trabalhador e para o sindicato, tem um parâmetro para poder negociar com as empresas. Já está disponível dentro do site do Diese. Use, aproveite. É para isso que nós estamos lá, para assessorar e ajudar os trabalhadores e os sindicatos nessa luta aí contra essa crise. Isso, a informação é essencial nesse momento da pandemia, justamente para o trabalhador ter mais segurança aí de garantir a sua renda e o próprio emprego. Fausto, muito obrigado. Até segunda. Até segunda. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.